E aí pessoal, tudo bem? Nessa primeira semana de janeiro nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos estudando sobre o Evangelho do Reino, né? E temos abordado assuntos com vários temas, né? E ontem nós falamos sobre doença física e acabei tendo que fazer esse outro vídeo aqui para a gente complementar a conversa de ontem, né? A doença física do corpo, ela está relacionada com pecado e nós vamos ver isso agora aqui, né? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, o versículo 10, diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Veja bem, os fariseus não falaram que tinha ninguém doente aqui. Eles falaram publicanos e pecadores. Eles falaram: Por que senta o seu mestre com pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, a doença física do corpo, ela está relacionada com o pecado. Então, Jesus disse: Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você entende então que agora ele está falando de pecado? Quando os publicanos, os escribas e fariseus falaram: Por que senta ele com publicanos e pecadores? Ele não disse que estava sentado com pecadores, ele disse que estava sentado com pessoas doentes. Porque ele disse assim, ó, não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Né? E depois ele disse aqui embaixo: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós podemos afirmar que a doença física do corpo, ela está ligada com o pecado. Porque quando os escribas e fariseus, né, questionaram por que ele se assentava com pecadores, ele disse que não necessitam de médico quem são, e sim os doentes. Então ele disse que os pecadores, eles estão doentes. Sim, você entendeu isso? E depois ele vai dizer, vai lá e diz o que significa misericórdia quero e não sacrifício, que eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o que você deve fazer para você conseguir a cura física do corpo, se você está doente? Arrepender de pecado. Aí você fala assim, mas Márcio, que pecado? Cara, todos nós temos pecado, nós somos pecadores de nascença, de origem, né? Só que para uma doença física te atingir no corpo, tem que ter algum pecado encoberto aí, algum pecado escondido que você não confessa. Às vezes você nem lembra. Por isso que você deve entrar em oração para Deus e orar como o rei Davi. Davi fez uma oração assim, ó, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque ele nem lembrava se ele tinha feito alguma coisa de ruim ou não. Então ele pediu para Deus, vê aí se tem e lembra, se tiver me ajuda e me guia pelo caminho eterno. Então todos nós temos pecado. E quando uma pessoa chega a ficar acometida de doença física no corpo, é porque o pecado já atingiu um nível tão grande ali que precisa ser arrancado aquilo. Então se a pessoa não tem entendimento disso e nem fé para tal coisa, ela vai ter que submeter à medicina humana, né, os médicos. E talvez os médicos conseguem ajudar elas, talvez. Nem sempre a gente sabe que não acontece isso. Mas se você identificar que a origem do problema, a doença física, é o pecado, e você confessar e ir deixando ele e pedir perdão a Deus e às pessoas que você possivelmente tenha ofendido com esse pecado, você vai achar a cura. Então é muito importante a gente ter o conhecimento dessas coisas, porque é chegado o reino de Deus, e nós temos que pregar o evangelho do reino. Isso aqui é o evangelho do reino, é a verdade que liberta, que cura.
não é religião, né? Eu estou aqui anunciando o evangelho do reino e ajudando a mim mesmo e a outras pessoas que talvez não tenham entendimento disso aqui. A doença física, ela está relacionada com o pecado. Às vezes aquele pecado que você nem lembra que cometeu. Às vezes uma ofensa que você fez ao teu vizinho, ao teu parente, a sua mãe, a seu pai, sei lá, alguma coisa. Você às vezes arrumou uma briga com um parente seu e fica guardando aquela mágoa. Isso vai te trazer doença física no corpo, né? Então, por que nós chegamos ao entendimento aqui juntos que a doença física está relacionada com o pecado? Porque nós vimos muito bem aqui no texto que nós lemos, né? Que Jesus, aconteceu que ele chegando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores aqui. A Bíblia está falando pecadores. E se assentaram juntamente com Jesus. Quem foi que se assentou? Falou aqui de alguém doente? Não, falou pecadores. E os fariseus eram quem? Pessoas religiosas, né? Que ficavam acompanhando os feitos de Jesus naquela época. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Agora é que Jesus vai relacionar o pecado com doença física, porque ele fala assim, Jesus, porém ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, se ele estava sentado com pecadores e ele ao mesmo tempo diz que essas pessoas são doentes e necessitam de médico, que era ele, você entende? Então você vai entender que a doença física está relacionada com o pecado. E ele conclui dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, olha aqui, ó, ele deu a chave aqui da cura: pecadores ao arrependimento. Todo aquele que confessa a transgressão e deixa, não comete mais, ele alcança de Deus misericórdia. E a misericórdia de Deus, diz a palavra, é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus, você fala assim: ah, mas eu pequei gravemente ontem. Você tem ideia, Deus não vai me perdoar assim de uma hora para outra, não. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então não interessa o que você fez ontem, o que você fez, o que você ainda vai fazer. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele te perdoa hoje, desde que você reconheça e confesse. Você tem que identificar onde está o problema, a origem do problema. A origem do problema não é a sua doença física que é o seu problema. Isso é a causa, o que aconteceu, a doença, né? Mas você tem que identificar a origem. Foi o quê? Algum pecado, cara, que você cometeu e você nem lembra às vezes. Então faz como o rei Davi: vê se há algum caminho mau em mim e me guia pelo caminho eterno. Pede perdão, se você ofendeu alguém, se reconcilia com a pessoa. Lembra que nós estudamos em Mateus 5? Se você vem trazer tua oferta e lembra que teu irmão tem alguma queixa com você, vai lá, reconcilia com ele, depois traz tua oferta. Não tenha treta com ninguém, não guarde mágoa de ninguém, perdoa hoje, peça perdão hoje, para não acarretar doença física no teu corpo, porque uma hora ela vai vir. E aí você vai precisar de médico, né? Jesus falou: não necessitam de médicos sãos, mas sim dos doentes. Tá, mas ele está falando de doença física e de pecado. Ele falou assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, se você já sabe que a causa da doença física é pecado, procura onde está e pede perdão. Porque aí você não vai nem precisar dos médicos. Você vai ser justificado. E Jesus falou assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, uma vez que você confessa o teu pecado e deixa, você alcança a misericórdia. Você então foi justificado por Deus. É assim que a Bíblia diz. Nós todos somos pecadores, mas uma vez que você confessa o teu pecado e deixa, você alcança a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo e você não é mais julgado, você é absolvido por Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você não vai mais passar por aquela condenação, que seria, no caso, a doença física, que pode levar até a óbito, né? A gente sabe disso. Porque Romanos vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E a gente sabe que muitas doenças, muitas pessoas que adquirem doença física, elas vêm a óbito. Elas não conseguem se recuperar e curar, né? Então está tudo relacionado com o pecado. Doença física,
né? Doença da alma também, está tudo relacionado com pecado, tudo é pecado. Então, qual é a treta? A treta, o diabo, o nosso inimigo, ele nos levou a pecar. O que Deus fez? Enviou Jesus para resgate da nossa alma. Então, uma vez que você peca, se não tem Jesus no lance, a gente estava lascado para sempre. O lance é que Jesus entrou. E aí ele pagou preço alto, morte de cruz, e aquele sangue dele derramado lá nos purifica do pecado. Está escrito lá no livro de terceira epístola de João, nas cartas de João, né? Ele fala assim: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não peques. Porém, se vocês pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Então, a doença física está relacionada ao pecado. Se você se lembrar que você tem algum, peça perdão. Se ofendeu alguém, vai lá, se reconcilia com essa pessoa, deixe de ser orgulhoso, peça perdão. E a doença física vai fugir de você. Vai fugir de você, né? E por que você está falando isso, Márcio? Vamos voltar aqui no início do texto. Mateus capítulo 9, versículo 1. Entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. O que o cara era? Paralítico. Doença física. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, presta atenção: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E aí? Está relacionado com pecado ou não? A doença física? Sim, acabamos de testificar isso aqui. O cara paralítico veio trazido pelos seus amigos. É aquela passagem que acho que no livro de Marcos diz que desceram o cara pelo telhado, não tinha como chegar até Jesus, desceram o cara pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, falou assim: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Presta atenção aqui, versículo 3. Aí os escribas e fariseus diziam entre si: ele blasfema. Ele está blasfemando, ele está dizendo que ele está perdoando o pecado. Veja bem, os religiosos falaram que Jesus não podia fazer isso, que era uma blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que vocês pensam mal em seus corações? Pois que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então eu disse ao paralítico: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Você entende? O paralítico estava numa situação de paralisia por causa de pecado. Às vezes nem ele sabia disso. Eu, você não sabíamos disso, né? Estamos sabendo agora. Ele estava naquela situação por causa de pecado. Tanto que Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Aí os religiosos falaram: você não pode perdoar pecado, você não é Deus. Aí ele fala assim: que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta, pega tua cama e anda? Aí Jesus falou: para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade sobre o pecado, tem autoridade sobre enfermidade, tem autoridade sobre qualquer coisa, levanta tua cama e vai para casa. E o homem andou na mesma hora. Então, esse vídeo aqui foi só um complemento do estudo de ontem, né? Que eu não tive esse entendimento ontem e Deus me deu esse entendimento aqui. Eu falei: vou fazer outro vídeo e jogar agora. A doença física está relacionada com pecado. Ah, eu não acredito que você está falando que eu sou pecador. Ei, a Bíblia diz que todos nós somos. Todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. É por isso que a doença física vem e te acomete. E isso é uma armadilha do diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Você vê que tem pessoas que adquirem a doença física e não escapam. Elas morrem porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Fora dele não há vida. Fora dele, eu e você somos só um galho cortado da árvore. Questão de tempo para secar e murchar. Fora dele não há vida. Então, não tem nada a ver com religião. Não estou pregando religião, estou pregando o reino. O evangelho do reino. Arrependa-te do teu pecado.
A mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus pregou e esse é o evangelho que ele disse para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse evangelho que cura, que realmente vai lá e trata a causa do problema. Então hoje você está sabendo que doença física está relacionada com pecado. Não seja orgulhoso. Se você sabe do teu pecado, confessa e deixa, peça perdão. Se você não sabe, ore com humildade como fez Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o Senhor, riquíssimo em misericórdia, sempre vai ouvir a tua oração e vai se compadecer de ti. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Todos nós somos pecadores, mas somos justificados em Cristo e passamos a ser justos diante dele, ainda que somos pecadores, né? Essa é a misericórdia de Deus, essa é a graça e o favor que nós não merecemos, mas ele mesmo assim por amor nos dá. Tá bom? Então fica aí esse recado. Doença física, pecado. Identifica onde está, peça perdão e o Senhor vai fazer como aquele paralítico. Levanta daí e vai para tua casa. Vai te dar alta hoje. Amém? Fica com Deus aí, um abraço, até o próximo vídeo.